Uma tendência na literatura infantil é reinventar as histórias clássicas. Se Branca de Neve perguntasse espelho, espelho meu, a algum personagem mais atual do que eu, a resposta seria não. Começar com uma pergunta difícil, né? O que quer dizer era uma vez? É mesmo, né? Porque a gente começa sempre as histórias com Era Uma Vez. É uma espécie de, não sei, de fórmula, né? Na qual a gente se remete para um tempo mágico, para um tempo imaginário, para um tempo... também para um tempo antigo, assim, para uma coisa mais antiga. É uma fórmula mágica, eu acho. O Era Uma Vez virou um Era Outra Vez, né? Porque a gente está recontando, reinventando as histórias. Reconta. Mas essa recontação, a criança que exige, né? A criança gosta muito de repetição. Ela adora que a gente repita as histórias uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que ela resolve algum problema interno dela, aí ela desiste daquela história, passa para outra. Dá para dizer que a fábula se preocupa mais com questões morais e éticas e o conto de fada trabalha mais questão de amadurecimento e desenvolvimento? Dá para dizer sim. A fábula é bem isso. É uma história que na maior parte das vezes são animais, mas existem outras formas e sempre tem um fundo moral. Eu acho que isso é que separou a fábula antiga, a fábula mesmo, das histórias de hoje, que geralmente não perseguem moralidade. Releituras de fábulas e de contos de fadas viram um subgênero na literatura infantil? Não sei se eu chamaria de subgênero, mas é uma parte da literatura infantil, porque o conto de fada é uma coisa muito forte, né? Vem de muitos anos, vem de muito tempo, e acho que é uma coisa que não pode ser esquecida, é uma coisa que toda criança gosta ainda. Então eu acho que deve se recontar muitas vezes. Conto de fada tem que ter final feliz? Eu não sei. E as histórias de fada tem muitas que têm esse final assim violento, né? Das pessoas que morrem. Mas geralmente os heróis acabam vencendo. Eu, pessoalmente, só escrevo história com final feliz. Eu digo que para a infância não se deve perder a esperança. A esperança tem que estar presente em tudo. Você não tem que falar para a criança de morte, de coisas tristes. Acontecem, você trata de explicar da melhor maneira, mas não fica toda hora chamando a criança para falar de coisas tristes. A criança precisa ter esperança. Então eu escrevo histórias que eu paro antes que as coisas se compliquem. Por que os contos de fada são universais e se mantêm até hoje? O que eles têm que faz com que eles continuem vivos? Eles têm alguma coisa que não é fácil de explicar. Eles têm uma sabedoria humana que persiste, que encanta todos os... Eu sempre falo das modificações culturais. Na literatura a gente modifica, né? Conforme a época vem a literatura. No entanto, o conto de fada permanece praticamente o mesmo. Porque ele tem uma sabedoria profunda, antiga e muito arraigada no ser humano. É a busca de sair de uma condição de mesmice, de normalidade, de mediocridade. Né? Todos os heróis vão atrás de vencer dragões, vão atrás de descobrir terras, ou vão atrás... Todos os heróis têm objetivos para sair dessa mediocridade. Né? Então esses sonhos da humanidade se refletem na história de fada. As vendas para governo obrigam os livros a serem politicamente corretos? Obrigam. Obrigam muita gente, né? Não é todo escritor que se submete a isso. Mas as editoras tentam. Elas gostariam de fazer tudo muito politicamente correto. Já quiseram tirar o cachimbo da boca do meu Saci, já quiseram tirar de um conto da Ana Maria Machado um banho demorado, já quiseram
Tudo que é bobagem já inventaram. Eu tinha uma história que os meninos jogam abacate uns nos outros e não pode, porque vão se machucar. E eu falei, mas eu não aceito isso. Como a Ana Maria também nunca aceitou. Então a gente vai resistindo. Mas que a compra do governo amedronta as editoras. Amedronta as editoras. Elas têm medo que eles não comprem por isso, porque acham politicamente incorreto. Agora, eu acho politicamente incorreto uma coisa muito perigosa, porque ela puxa para um lado muito medíocre. Porque as coisas... Eu também sou a favor do politicamente incorreto. Eu não gosto que contem piada de velha, piada de sogra, piada de judeu, piada de negro. Eu não gosto. Quando conto, eu não acho a menor graça. Agora, eu acho que eu não tenho essa ingenuidade do politicamente incorreto, sabe? Porque para fazer literatura, para fazer graça, para fazer tudo, precisa de uma certa malícia. Se a gente não tem essa malícia, não tem graça. Então eu acho que o que existe é muito mau gosto. Quando existe mau gosto, é tudo politicamente incorreto para mim, se for de mau gosto. A imagem da mãe que lê para o filho contos e tal, hoje em dia, com internet, velocidade e tal, está meio em baixa. O que se faz para conquistar o filho? A mãe tem que ler para ele. A mãe tem que ler, o pai tem que ler. O pai e mãe tem que conversar muito com os filhos. Tem que conversar, tem que ouvir o que os filhos querem dizer. Porque a fala, a leitura, o ouvido, está tudo ligado. Então, o segredo da pessoa gostar de ler, eu acho, que é uma formação desde pequeno na língua. É ouvir a língua, é aprender a falar bem, e aprender a ler e ler bem. Porque quem não lê bem não entende nada e não gosta. Eu acho que essa cultura em casa, de cantar para a criança, cantar com a criança, fazer a criança cantar, o exercício da fala e do ouvido são muito importantes para a criança gostar de ler. Eu acho que a família não pode se ausentar disso. A mãe tem que dar um jeitinho, arrumar 15 minutos por dia. Porque a mãe e o pai também, não estou dizendo só a mãe. Eu acho que eu não vejo outra maneira. Eu sei que algumas pessoas que não foram educadas para leitura, de repente descobrem um livro e começam a ler. Isso acontece. Mas isso são aqueles que são realmente talhados para leitura. São pessoas que nasceram para ler. Então, qualquer hora que ele pegue um livro, ele vai gostar e vai querer ler mais e vai procurar outros. Agora, as pessoas médias têm que ser estimuladas, têm que ser ajudadas para chegar a gostar de ler. E eu não falo em hábito de leitura, eu falo em paixão pela leitura. Porque hábito a gente tem de escovar o dente. Eu acho que leitura é mais do que hábito. É um gosto, é uma alegria. O mercado editorial para livros infantis está no melhor momento ou já teve em algum momento melhor? Está muito bom, muito bom. Os livros infantis estão vendendo muito. Muito mesmo. Então as crianças estão lendo mais? Estão lendo muito. Estão lendo muito. Eu no meu tempo de jovem, eu nunca tive um colega de escola que conversasse comigo sobre Monteiro Lobato. Eu adorava Monteiro Lobato, eu lia todos os livros de Monteiro Lobato, mas nunca conversei com os colegas, porque ninguém falava de livro. A gente tem a impressão que antigamente lia-se mais. Não é verdade. Eu acho que hoje se lê mais. Eu acho que as escolas também fazem um movimento muito positivo. As escolas têm indicado livros e adotado, estimulado a leitura. Às vezes com certos erros, né? Que a gente sabe quais são. Essa coisa de pedir para fazer uma lição sobre o livro, isso é uma coisa que eu não gosto, porque você nem ousa pedir para você sai com a sua mulher para ver uma exposição de pintura, aí na saída você fala, agora você faz um trabalho sobre a exposição de pintura. Isso não existe. Você agora faz um trabalho sobre a peça de teatro que você viu. Isso não existe. E a professora fica pedindo um trabalho sobre o livro. Tem que arranjar maneiras criativas de conversar sobre o livro, de chamar atenção para as coisas mais interessantes do livro. Mas tem
mas não pode ficar fazendo lição. Não é? Mas assim mesmo, eu acho que muitos professores já têm esse comportamento. Quando você escreve para você, criança, ou para uma criança imaginária? Como? Nem para um, nem para outro. Eu escrevo para mim, adulta. Eu, quando escrevo, eu estou tentando contar uma boa história. Minha preocupação é contar uma boa história. Tanto que eu começo, a minha primeiro estímulo para escrever é ter uma boa história para contar. Depois eu vou escrevendo e eu vou sentindo para que idade é aquilo. Porque a gente já sente se pode fazer um certo tipo de brincadeira ou se aquela brincadeira não cabe. Então a gente vai começando a perceber para que idade é. E então a gente vai escrevendo para aquela idade. Isso me preocupa, para que idade eu estou escrevendo, manter o conto todo naquele nível. Mas eu não escrevo pensando no público, não. É evidente que eu adoro ter público, mas eu não, na hora que eu escrevo, eu estou pensando no que eu acho bom, o que eu acho que eu devo dizer, o que eu acho que eu quero dizer. Então aí eu estou mais preocupada comigo mesma, porque eu não tenho essa criança em mim. Essa criança já acabou. Eu lembro muito dessa criança, porque eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância, uma adolescência, uma mocidade, uma juventude muito feliz. Então, eu me lembro muito dessa criança. Mas eu não sou mais ela. Eu sou uma adulta tentando contar uma coisa para uma criança. Ítalo Calvino nasceu em 1923, na cidade de Santiago de Las Vegas, em Cuba, por onde seus pais cientistas italianos estavam de passagem. Logo depois, os três voltaram à Itália. Na década de 50, Calvino fez 3 livros sensacionais que demarcaram seu estilo: O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. Estas 3 obras são como reinvenções de lendas medievais. Aliás, toda sua literatura é uma reescritura, uma paródia. Calvino não demonstrava grande interesse pelas dimensões psicológicas ou sociológicas dos personagens. Eles eram construídos a partir de uma certa estilização, assim como a própria trama da história. Seus livros são quase como fábulas para adultos. Revisitar os clássicos infantis já é um clássico na literatura infantil. A partir dos anos 70, vários autores, como Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, revisitaram O Reino do Era Uma Vez e botaram esses universos de ponta cabeça. Um livro de destaque nessa safra é Chapeuzinho Amarelo, sem dúvida. Então, um livro do Chico Buarque, contado em rimas, em que ele traz a história de uma menina que tem medo de tudo, de barata, de trovão, ela tem medo da própria sombra, ela é amarelo de tanto medo. Esse livro, a partir dos anos 90, ganhou as ilustrações do Ziraldo, e ele trouxe novos elementos para essa narrativa visual. Em dado momento, a Chapeuzinho vê sua sombra projetada e é o próprio lobo. E ela encontra esse lobo, eles duelam, e quando ela encontra o lobo, como é o medo do desconhecido, ela vê que ele não é tão grande assim. Ela consegue vencer esse medo. E o lobo fica pelado. Ele parece um canastrão ou um palhaço, ele faz um papel de bobo. E o Chico Buarque faz como uma espécie de trava-língua e vai transformando esse lobo em bolo. Num paralelismo visual, o Ziraldo faz isso também e graficamente vemos esse lobo se transformar num bolo, que a Chapeuzinho não come no final, porque ela diz que prefere bolo de chocolate. É um livro que, sem dúvida, não devia faltar na prateleira de toda criança brasileira. Escrevo aqui, escrevo no meu quarto às vezes, mas aqui eu tenho meus dicionários, tenho minhas gramáticas e é o lugar que eu gosto de escrever. Como que eu escrevo? Escrevo à mão, não escrevo no computador. Teve um tempo que eu escrevia no computador, mas eu gosto mais de escrever à mão. Eu escrevo nessas pranchetas
um papel, de preferência um papel especial que eu gosto, e reviso pouco, reviso muito pouco. Quando vou escrevendo, já vou modificando alguma coisa e dificilmente eu revejo mais do que 2 vezes. E é isso. Não tenho muito truque, não. Eu também não sou muito sistemática. Eu, às vezes, escrevo num lugar, às vezes em outro, e não sou muito sistemática. Tem horas que vem uma coisa que a gente não espera, vem aquilo, é que nem sonho, que a gente acontece. Uma noite dessa eu sonhei com um homem voando assim, com guarda-chuva. Minhas histórias vêm assim. Por que eu escrevo? Não sei, eu acho que nenhum escritor sabe. A gente escreve porque tem que escrever, porque é uma, sei lá, é uma compulsão, é um dom que a gente recebe de poder escrever e depois tem que escrever, a gente tem vontade de dizer coisas, tem vontade de mostrar coisas, e então a gente escreve. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do Poseidon, que é o livro da Anna Banks. Ele é um jovem adulto que foi lançado há pouco tempo pela Novo Conceito. É o primeiro livro de uma trilogia e ele traz esse tema que tá virando tendência, acho, nos livros dessa faixa etária, que é o resgate de algumas lendas, de algumas fábulas antigas, de algumas mitologias para os dias de hoje. Especificamente nesse livro, o tema que é resgatado são as lendas das sereias, dos tritões, das criaturas marítimas. Então, a protagonista, a Emma, é uma adolescente americana e ela mora na beira da praia, ela tem uma relação super intensa com o mar. Só que no mesmo dia acontece algumas coisas estranhas. A primeira é que ela conhece esse cara chamado Galen, que logo chama a atenção dela porque ele é extremamente bonito, ele é até um pouco bonito demais, e ele não parece se encaixar ali no meio das pessoas normais. E a amiga dela sofre um acidente no mar, que deixa a Emma muito traumatizada, que dá muito errado. E o que acontece ali, no meio daquele acidente, a Emma reage de maneira estranha, acontecem algumas coisas que ela não entende com ela dentro do mar. A partir daí a história se desenrola nessa mitologia de que realmente existem criaturas vindas do mar, híbridos de humanos e peixes, digamos assim, que são tritões, que são sereias. A Emma descobre que ela tem uma relação com esse tipo de criaturas muito mais próxima do que ela imaginava. Ela descobre que o que ela achava, que ela sabia sobre o Galen, não é totalmente verdade. Ele esconde ali alguns mistérios sobre quem ele é, sobre de onde ele veio. E é uma história muito interessante porque faz esse resgate de criaturas mitológicas, mas coloca nos dias de hoje de maneira bem natural. Então a Emma é uma adolescente típica americana, reage como qualquer adolescente reagiria a certas situações estranhas, é até engraçado isso. O próprio Galen, que não chega a ser um adolescente típico, mas também é um jovem, tem os seus momentos ali de identificação com o próprio leitor, porque ele reage da maneira que a gente reagiria, ele tem as confusões e as angústias dele, e a gente se apega muito aos personagens desse livro. É um livro muito bom, eu recomendo bastante. Estamos aqui no aguardo pelas continuações dessa série. Acho que já saiu o segundo em inglês e vai sair provavelmente aqui no Brasil nos próximos meses. Então é isso, eu super recomendo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Era uma vez um moleiro. Era muito pobre, mas tinha uma linda filha. Um dia, o moleiro teve uma audiência com o rei e, para ostentar alguma importância, declarou: tenho uma filha que é capaz de fiar ouro em palha. Os contos de fadas é justamente isso, essa construção do imaginário humano desde a infância. A maioria deles se inicia com Era Uma Vez, tão conhecida Era Uma Vez, há muito tempo atrás. Eu escutava e logo de tanto ouvir eu tive interesse. Não, mas e se eu pudesse ler? O patrono da biblioteca sempre foi o Hans Christian Andersen, que é o rei dos contos de fadas, né? A biblioteca, há 62 anos, a biblioteca foi fundada com este nome. Já tinha todo um histórico de atividade infantil. Então, quando se pensou em fazer uma série de bibliotecas temáticas, incluíram a temática em contos de fada, não havia outra em São Paulo que tivesse mais a ver com o tema do que a Biblioteca Hans. Tem um lugar
onde isso é privilegiado, é super importante, né? Um lugar onde tem um cuidado, um acervo grande, onde você pode ler várias histórias de um mesmo autor, ter esse conhecimento, isso é muito bacana. E é importante pela formação da própria criança, da própria pessoa, né? Todos os arquétipos estão presentes nos contos de fadas, né? Todas as figuras, a trajetória dos personagens. O que mais me marcou, a Branca de Neve. Eu gostava muito da Bela Adormecida. Achava o máximo ela dormir 100 anos e depois despertar. O Patinho Feio. Até hoje né? Por não estar, talvez, totalmente ajustado ao meio, por ser meio diferente. Eu acredito que cada vez mais o adulto busca a contação de história e os contos de fadas. A gente, toda vez que chega livro novo, a gente vai ver em cima dos livros, até pelas ilustrações, por todo o fascínio que é o livro infantil, né? A gente gosta tanto quanto criança. Quando as crianças entram pelo portão da biblioteca, elas realmente estão entrando dentro de um universo mágico, né? A gente tem esse castelo, né, que é todo um castelo de livros. Em alguns pontos da biblioteca, nós temos bailarinas, nós temos anjos, essas bailarinas e anjos de madeira com trechos de contos de fada, não somente contos do Andersen, mas contos dos irmãos Grimm, de Perrault e de outros escritores da literatura de contos de fadas. A função da Hans é resgatar mesmo isso. Dante Alighieri nasceu na Itália provavelmente em 1265. Ele foi soldado, médico, farmacêutico e político, mas é conhecido por ser o autor da Divina Comédia, uma poesia narrativa que conta a viagem de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Ele fez uma crítica a várias personalidades da época, colocando-as no inferno. Aliás, os castigos que ele imaginou são muito interessantes. Os pecadores estão espalhados em 9 círculos de sofrimento de acordo com seus erros. Os luxuriosos, por exemplo, são empurrados de um lado para o outro pelo vento, assim como eram empurrados pela paixão. Dante escreveu sua obra no dialeto florentino. Para ele, a língua vulgar era mais importante que o latim, pois era falada por todos. E assim, sua Divina Comédia se tornou o texto fundador da língua italiana. O grande recontador no Brasil foi Monteiro Lobato. Ele recontou histórias muito importantes. Ele recontou, por exemplo, as histórias de Grimm. Ele contou com uma linguagem nova, atualizada, que não existia no Brasil, e foi uma felicidade para as crianças. Ele contou as fábulas, contou uma quantidade de fábulas antigas, com uma linguagem também modernizada, mas acessível para crianças. Ele contou as histórias de Tia Anastácia, que são histórias folclóricas, e que ele retomou e contou, brincando com elas, fazendo os personagens discutirem essas fábulas. E ele contou a grande história Alice no País das Maravilhas e Peter Pan, que são histórias modernas, que fizeram uma revolução na literatura e que ele introduziu no Brasil.